Oi, o Fernô na Rede está de volta e agora a gente vai continuar a conversa com a Natália Timmerman. A Natália Timmerman é uma amiga querida de longa data, é psiquiatra, é escritora, tem 2 livros maravilhosos. Um deles é o Desterros e o outro é o Rachaduras. Para comprar esses livros, eu recomendo a leitura. Basta olhar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. E ela também está fazendo doutorado em literatura pela USP. E agora, Nath, muito bem-vinda ao nosso canal de novo. A gente vai conversar um pouquinho sobre literatura e fenomenologia. E antes de começar a nossa conversa, eu queria pedir para você que está assistindo a gente se inscrever no nosso canal, que é o que vai ajudar o Fenô na Rede a continuar acontecendo. Nath, bem-vinda novamente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Inscrevam-se no canal. Nath, me conta um pouquinho da sua experiência como leitora e como escritora. Como é que você vê essa relação entre fenomenologia e literatura? A literatura, e aqui eu vou falar especificamente da prosa e do romance, que é o que eu vou estudar no doutorado, e que é o que mais me chama, eu acho que ela por excelência, por definição, é o estar aberto ao outro, né? E não só aberto ao outro, é viver o que esse outro, apresentado por um narrador, está vivendo, né? E a literatura, o ler, principalmente num mundo de tanta informação, de tanta velocidade, de telas, de luzes, de curtidas, de manchetes, você lê, parar para ler, ter o tempo de ler, eu acho que acaba sendo importante em 2 aspectos. Pensando só o tempo, acho que tem 2 aspectos com relação ao tempo. Primeiro, porque você entra no tempo da narrativa, que é esse tempo do outro, né? E segundo, porque você entra no tempo da leitura, né? Que é o dentro da narrativa, por exemplo, sei lá, na narrativa podem passar 10 anos em 2 páginas, ou um livro inteiro enorme que dura um dia. Então, é sobre tempo, né? Eu acho que o romance é sempre sobre tempo. Tem muitos outros aspectos, mas ele transcorre, né? Tem um espaço, tem características de personagem, de narrador, mas é um transcorrer, né? E eu acho que, bom, a fenomenologia tem muito a ver com o tempo também, né? Somos no tempo, somos o tempo. O tempo é através de nós. Um outro aspecto da leitura e dessa relação com o tempo é que o tempo da leitura, esse tempo de espera e de se deixar imaginar, porque a leitura te dá poucos elementos. É diferente do cinema, que eu também amo, de imagens que são dadas, assim, as palavras, a combinação de palavras tem esse poder de apresentar imagens que, na verdade, é você quem vai criar, né? E isso, para que isso aconteça, você tem que se dispor a uma espera que eu acho que é a mesma espera da escuta, que permite a escuta, né? Na terapia, numa consulta psiquiátrica, acho que para você conseguir escutar, você tem que ter essa abertura ao outro, que acho que a literatura também é uma outra forma de colocar o tempo em questão, né? E acho que de olhar para o tempo de uma outra maneira. E Nath, dessa sua experiência, pensando agora um pouco mais como escritora, né? A gente pode pensar em algo que você planta no mundo, que você faz emergir, né? Que não existia antes, não assim, né? Que vem pelas suas mãos. Como é que é esse ato criativo para você? Como é que ele acontece? Ele acontece de muitas formas. Às vezes vem uma ideia antes, aí a ideia pode vir de várias maneiras, assim.
às vezes vem sei lá, um sentimento, eu quero falar desse sentimento, como é que eu posso falar disso, ou de uma percepção, ou de uma recorrência, ou de uma... ou de um fato, ou uma história, assim. E aí, quando eu sinto para escrever, aí isso, às vezes, muitas vezes eu sinto sem saber exatamente o que vai sair, né? Às vezes não, às vezes eu quero escrever e sinto, deixa eu ver o que vai dar também. Às vezes sem ter uma ideia. E às vezes a ideia acontece, às vezes não. Eu joguei muitas coisas fora também, que é um exercício, né? Às vezes... mas a maioria das vezes a escrita se põe a serviço da ideia e a própria ideia ela amadurece na escrita, a própria ideia ela acontece na escrita. Às vezes é só uma coisa mais esfumaçada e quando as palavras se organizam, acontece alguma coisa e é muito engraçado, porque às vezes eu leio e falo, nossa, fui eu que escrevi isso? Né? Acho que é muito... Às vezes é um transe, sabe? Quase. É uma coisa meio perturbadora. Às vezes de uma violência que eu falo, nossa, como eu tenho isso em mim? Eu tenho essa violência em mim, né? Como? Ela está em mim, porque eu que escrevi. Mas talvez seja um jeito de lidar com isso também, né? Ou com questões, ou com... Às vezes até já aconteceu de algo que eu escuto na clínica, que talvez não seja uma coisa que nem seja muito significante para aquela pessoa, me acende uma luz, assim, sabe? Nossa, isso tem alguma coisa aqui, sabe? E o que é? E aí parece que a história vai descobrir o que é essa coisa, né? Como se fosse uma procura mesmo de algo, de uma verdade que só vai acontecer ali. E eu acho que a literatura é muito bonita por conta disso, porque ela é essa procura e esse acontecer. Enquanto procura, né? Enquanto linguagem, por isso que, sei lá, por exemplo, no livro de contos, que tem muitos narradores diferentes, cada narrativa, cada pequena narrativa, ela traz essa pequena busca de verdade, né? E que não é uma verdade definitiva, não é uma verdade no sentido de desvelamento mesmo, né? Mas eu acho isso muito bonito e muito importante, né? Tanto para como pessoa, como ser humano, quanto como terapeuta, psiquiatra, porque eu acho que a literatura é uma das poucas maneiras que a gente tem de acessar a complexidade do real, né? E de manter essa complexidade, acessar sem destruir, de organizar o caos através das palavras, mantendo o caos, né? Para que a gente consiga olhar para esse caos, porque o caos às vezes ele é tão perturbador que a gente não consegue nem olhar para ele, e a literatura eu acho que ela é capaz disso, e a boa literatura eu acho que ela faz exatamente isso, né? Ela traz o caos organizado em forma de palavras para que a gente consiga estar diante dele, né? Entender algo que não é compreensível e que depois já foi embora, né? Mas tá ali, você pode ler de novo, entender de novo e compartilhar. E nesse sentido também é uma forma de comunhão muito poderosa, né? Tanto entre tempos e pessoas, escritores e leitores ao longo das eras, dos séculos, né? Quanto a pessoa vê as suas angústias ali, né, vividas por um personagem, e às vezes é mais fácil você entender as suas próprias vendo na do outro, né? Então já aconteceu de eu, entre aspas, para escrever livros, né? Porque eu percebi que às vezes a dor, quando a gente tenta abordar muito diretamente, em alguns momentos não dá, dói demais, não dá. Simplesmente não dá. Então acho que a literatura ela permite isso, né? Permite, às vezes até de um jeito ou leve ou não, mas de um jeito belo, né? Acho que a beleza dessa combinação porque a literatura é isso, né? É esse arranjo de palavras que é uma forma, né? E que fala de algo que só é
só pode ser dito daquela forma. Acho que a poesia tem muito... Apesar de eu ter falado que eu ia falar só de prosa, acho que a poesia é isso também, né? Por exemplo, o verso só poderia ser aquele verso, né? E só poderia trazer aquela imagem daquela maneira. E isso acontece enquanto perdura aquilo, né? Então, enfim, acho que é um meio de acesso ao real muito privilegiado, a literatura, e muito importante. Eu acho que tem uma discussão do que é útil, do que não é útil. Foi engraçado, quando eu estava fazendo uma disciplina lá da pós, ainda não tinha entrado no doutorado, e eu, como psiquiatra, as pessoas falam, nossa, mas você é psiquiatra? Eu falo, nossa, você estuda literatura? Aí uma pessoa falou assim, nossa, mas eu queria tanto fazer algo útil. Eu falei, nossa, mas... Primeiro, o que é útil? Né? Que utilitarismo é esse? Eu que transito entre essas duas áreas, eu digo, assim, para mim as duas são úteis. Nessa palavra, não sei... a utilidade é uma palavra estranha, mas acho que se colocar a serviço de algo necessário, acho que melhor do que útil é necessária, né? Tem um texto tão bonito do Antônio Cândido, que é o Direito à Literatura, e ele fala, ele vai discutir direitos humanos e vai falar por que a literatura também é um direito humano, né? Porque e aí ele coloca que direitos humanos cuidam de tudo que é essencial às pessoas, sem o que aquelas pessoas podem ter um desamparo, uma mutilação muito grande, né? A literatura, pelo menos para mim, é isso, né? Sem a literatura eu me sentiria mutilada. Acho que acho que principalmente porque, e acho que aí é uma coisa muito importante para a nossa prática clínica, tem essa questão, estamos todos com essa, sei lá, na psicoterapia, nas nossas vidas, diante da questão do sentido, né? Que é algo que sempre escapa e que estamos constantemente mirando, querendo, fazendo, costurando, vivendo. E o romance, principalmente, ele tem o arco narrativo do romance, essa trajetória da personagem, que tem começo, meio e fim. E isso é o Walter Benjamin que fala no ensaio dele, que eu gosto muito, do narrador. O romance, ele consegue fazer aparecer a chama de vida desse personagem, que a gente só vai ter plenamente depois que a gente morrer. Ou seja, a gente não vai ter. Quem vai ter o acesso à nossa história completa são as pessoas com quem a gente vive, que conhecem a nossa história, né? E que depois vão continuar isso. E isso para mim hoje faz muito sentido, porque eu perdi recentemente meu pai, e eu percebo quanto essa memória dele, essa trajetória dele, esse sentido, ele continua, e na verdade ele só se completa realmente depois do fim. Então, a gente tem o privilégio de lendo romances, ter acesso ao sentido completo de uma vida, de um personagem, que a gente não tem na nossa, nem do nosso paciente, nem, sabe, da pessoa que a gente atende. Então, eu acho que além de ser muito bonito, eu acho que é importante a gente poder olhar para isso, saber que isso existe e que o verdadeiro sentido da vida só vai estar completo depois que a vida terminar. Sim, mas temos a literatura para poder ter essa noção, né? Acho que você está falando é interessante, porque parece que está muito articulado genuinamente, né? Literatura, existência e clínica. Você vai falando elementos que me remetem a essas instâncias o tempo inteiro. O modo como você descreveu o seu jeito de criar, eu fiquei lembrando no modo como Heidegger descreve os artistas, né? Que são os mensageiros da fenda, né? Aqueles que dão lugar a algo, né? Então, assim, a sua experiência fala para nós não de um sujeito criador, né? Que decide por si, a partir do seu ego. Não, que dá lugar, né? Dá lugar a algo. É muito interessante, você fala que acontece, né? Tem algo ali que vem por você,
mas que passa a existir no mundo através das suas mãos, mas você deu lugar, né? Desses personagens que vão... A ideia é que vai ganhando um rumo ou não, né? E o quanto que essa experiência, tanto para quem cria quanto para quem frui, né? A obra, no caso, a literatura, pode ser uma inspiração para nós na clínica, né? Porque algo também se dá ali na clínica que não passa por uma decisão racional, né? Por uma programação padronizada, ou por um passo a passo, ou por um objetivo prévio, né? Que tem algo também que se dá e às vezes não se dá. Mas que a gente tenta abrir espaço para que se dê. Né? E quando você fala do encontro também, me parece que esse encontro com a obra, com o romance que te atravessa, né? Também fiquei pensando na escuta clínica, né? O quanto aquela narrativa nos atravessa de um jeito que é imprevisível, né? Sim. Parece que tá tudo articulado, é isso? Sim. Disso que você falou do acontecer, eu acho muito curioso, que acho que muitos já viveram isso de, sei lá, escrever um texto, escrever alguma coisa e dar um pau no computador, perde o texto e para escrever de novo. Não tá mais lá. Sendo que é você, a mesma pessoa, no mesmo lugar, assim, as mesmas condições e o texto não é mais o mesmo. É como se passou, perdeu, entendeu? Foi embora. Então, é como se fosse quem escreve é portador mesmo disso, né? E nem eu mesma, se eu quiser, eu consigo repetir, porque é algo que se dá ali. E às vezes não se dá. Às vezes não se dá, às vezes não acontece. A escrita às vezes acontece, às vezes não. E acho que na clínica também. Acho que às vezes acontece e às vezes não. E acho que o não acontecer faz parte também, né? Inclusive o não acontecer é o que vai dar a noção de quando acontece. Porque se acontecesse o tempo todo, acho que seria uma saturação de acontecimento que a gente não ia dar conta, né? Então, acho que é importante também, né? Esse ritmo da terapia, assim como o ritmo da tessitura do texto narrativo, acho que ele não pode ser o tempo todo ápice, insight, compreensão, assim. Não, acho que tem uma autora, um livro que chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, de uma autora chamada Rosa Monteiro. Ela vai falar, é um livro bem interessante, publicado pela Todavia. Ela vai falar da dor dela pela perda do marido e vai fazer um paralelo com a Marie Curie, que perdeu também o marido, né, e das descobertas científicas da Marie Curie. É um livro interessantíssimo. E ela fala do processo de escrita dela, que quando ela vai escrever, é como se ela tivesse, eu não lembro se são pérolas ou pedras, mas assim, é um colar, como se ela quisesse fazer um colar, e ela tem que fazer o colar não é o pingente, assim, sabe? O que vai segurar o colar não é o pingente, não são as pedras que vão fazer o motivo do colar. O que vai segurar é a corrente, que não é para aparecer, né? Então, eu acho que a tessitura, a clínica tem isso também. Às vezes tem um tempão de transcorrer, de tempo de psicoterapia, que você fala, nossa, mas nada está acontecendo, mas aquilo precisa estar ali. Inclusive para sustentar quando acontece, né? Para dar o espaço para esse acontecimento. E para servir de parâmetro, né? Assim, sei lá, e a literatura tem muito disso, de epifania do personagem, ou assim, epifania que muitas vezes acontece. Talvez tenha um paralelo com insights terapêuticos, né? É que assim, fazendo o livro, né? Apesar de muitas vezes ser isso que você fala, né? Ele ser portador, na clínica tem um terapeuta também, mas não há um controle, né? Não há um controle. Acho que há um amparo ali, né? Há uma escuta que ampara e que propicia o acontecimento dessas pérolas, vamos dizer assim, né? Pensando nas vezes que nos meus processos terapêuticos como paciente, né? Às vezes que a gente sai do consultório assim, tipo, nossa, o mundo todo fica diferente, né? Mas não é sempre que isso acontece. E, Nath, acho que isso leva a gente a pensar duas coisas, né? Que eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo são psicólogas e psicólogos, né? O canal tem um pouco essa vertente, mas espero que também tenham pessoas ligadas à literatura nos assistindo. Vai ser um prazer receber vocês aqui na rede.
Mas nesse momento, pensando na clínica, que a gente vem tecendo essas considerações, acho que tem duas coisas que você fala que eu gostaria que gerasse uma reflexão para todas e todos nós. A necessidade do silêncio, né? E um respeito ao silêncio, né? Porque a gente vive numa sociedade ensurdecedora, né? Então a clínica ela é repleta de silêncio também, assim como a boa literatura, né? O silêncio está ali, né? E ele às vezes é gritante, né? Então a clínica também tem esse respeito ao silêncio, para não preencher todos os buracos, né? E transformar tudo em positividade, como a gente até comentou no outro vídeo. O silêncio, o respeito ao silêncio, porque é algo que a gente não está acostumado a prestar atenção. E outra coisa também, que a partir da sua fala é importante a gente pensar, e talvez uma dica para os psicólogos e psicólogas, o quanto a literatura ajuda a gente a se tornar mais sensível, né? Porque um bom psicólogo, uma boa psicóloga, não basta estudar, né? Precisa também desenvolver uma sensibilidade para o outro, para as narrativas, para as histórias, para os silêncios, para os movimentos. Para o indizível. Para o indizível, né? Que a literatura está ali, né? O que você acha disso que eu falei? Faz sentido? Acho que faz muito sentido. E, até no processo de escrita, por exemplo, eu lembro que num texto específico que estava passando por um processo de edição e que tinha um trecho que eu gostava muito e que todo mundo que lia falava, não, isso tem que sair. E aí um dia eu tirei, com dor. E aí eu percebi que ficou melhor sem mesmo, sabe? E aí eu acho que a maneira que eu encontrei de me apaziguar com aquilo é saber e perceber, entender que aquilo precisou estar ali, mas precisou ser tirado, e o fato de que foi tirado não tirou a necessidade de que tivesse... Porque, assim, quando eu escrevi aquele texto, eu escrevi com aquele pedaço, e se eu não tivesse escrito aquilo, o texto em volta teria sido diferente também. Então, abrir mão daquilo é como se aquilo tivesse cumprido o seu papel, né? Cumpriu o papel, ele não precisava estar ali aparecendo, precisava estar escondido mesmo, né? Precisava ter existido, mas ter ido embora. Porque as coisas se organizaram em torno daquilo, mas para que aquilo se realizasse em plena potência tinha que sumir mesmo, né? Acho que aquela frase que eu gostava muito, ou aquela, não lembro se era uma frase, era um trecho que eu gostava muito. Mas que, bom, continuo gostando, mas o lugar dele é fora daquele texto mesmo, né? Então acho que tem coisas que no discurso, nas palavras, no encontro terapêutico, acho que tem isso também, né? Tem as coisas que são ditas, as que não são ditas e as que estão ali sem serem verbalizadas, são ditas de outras formas, são ditas no silêncio, são postas com gestos, com olhares, com hesitações, exatamente. E a escrita literária, ela traz isso também, né? Muita pausa, né? O mistério, a pausa, a entrelinha, né? E eu acho que é isso que torna rica a literatura. E sim, com certeza, a literatura, ela aguça a sensibilidade. E eu não estou com isso querendo transformar a literatura numa... num lugar onde a gente tenha que... Assim, não é nesse utilitarismo, né? De, eu vou ler porque eu quero ficar mais sensível. Não, não acontece assim, porque... Se chegar assim, ela vai se retirar. Ela vai embora. Tipo, você não vai conseguir. Porque tem uma coisa que eu chamo de lugar narrativo, que é... Para mim, um escritor constrói um lugar narrativo quando eu sempre tenho vontade de voltar para ele, assim, sabe? É um mundo que se cria ali. E, na verdade, não é só o escritor, porque depende, por exemplo, já aconteceu de começar um livro, não gostar e começar de novo e adorar, assim, sabe? Depende do momento, depende de mim. É esse encontro também entre mim, o autor, o livro, né? Naquele momento da minha vida, naquele momento específico. Então, Nath, disso que você falou do utilitarismo, eu acho que é muito legal. Você tinha falado um pouquinho antes, né? O utilitarismo é aquilo que funciona. E se a gente for pensar que algo tem que funcionar na literatura ou na clínica, tá errado, assim. Não me parece convidativo, né? Parece que se uma terapia ou uma literatura funciona, ela se deslocou do seu lugar potente. Né? Mas aí me parece que, se até a gente for seguir, tem trechos que o Heidegger fala,
Na arte, o útil é o mais inútil. Ela se faz útil por ser inútil. E aí a utilidade dela, que não é utilitarista, não serve pra nada nesse mundo da técnica. É aí que ela vai provocar a gente. E a terapia também não serve pra nada, apesar dela ser importante, né? Mas ela é inútil nesse sentido utilitarista, pragmático, funcional, do desempenho. Então acho que as duas se encontram aí, né? Nessa utilidade da inutilidade, né? O que você acha? Sim. E acho que ela concentra também, né? Concentra em vários sentidos. Concentra porque da dispersão, se a gente pensar no termo concentração, da gente se concentrar. Você tá parado lendo de verdade? Porque como é que dizem toda... Eu não lembro onde eu li isso, não sei, em algum lugar. A verdadeira concentração não tem esforço, né? Porque você não percebe. Sim. E a literatura, ela tá aí justamente para não servindo para nada, servir para tudo, né? E poder trazer tudo e trazer a complexidade do mundo sem destruir e ter num livro que se abre infinitas possibilidades. No mesmo livro, infinitas possibilidades de interpretação, de leitura, né? De profundidade. De experiência. De experiência. Legal, Nath. Foi uma experiência maravilhosa conversar contigo aqui. A gente poderia conversar muitas vezes. Espero que você possa voltar para a rede outras vezes. Sim. Antes da gente terminar, não deixem de ler o Rachaduras e o Desterros, que são duas obras maravilhosas da Natália, que são fendas no mundo, né? Elas realmente abrem um espaço de ruptura, de reflexão. É uma experiência, né? Ambos são experiências, com tudo que essa palavra carrega, né? Sou muito grata por ter tido acesso a essas obras. E não deixem de se inscrever no nosso canal para que essa rede possa continuar acontecendo. Nath, muito obrigada pelas suas inspiradoras palavras. Obrigada. E...